Estamos começando às 13h22, tá? Na reunião. 2 horas de reunião, e aí a gente inicia aí na sequência. Primeiro, a pauta da reunião que foi enviada para os senhores. A gente começa, a aprovação da ata, que é o vídeo, né? Eu não sei se o vídeo todo mundo já recebeu. Alessandra, a gente já recebeu os links do vídeo, só da primeira, né? Oi, Rafael? Isso. A gente já recebeu o link. Oi, não, ainda não. Não, só da primeira mesmo, o site ainda está gerando o arquivo. Ah, beleza, tá. Então, assim que ainda é com o Elton, né? A segunda. Isso. Tá, a terceira que é nossa. Tem que ver aqui como é que faz isso, a questão da ata aqui do vídeo. Bom, então, segundo ponto, resolução ad referendo. Tem alguma, Alessandra? Nenhuma. Tá, ok, obrigado. Terceiro, a gente recebeu um informe da mudança de representante do segmento de diretores gerais. O Alexandre Magno, que era o representante, substituído pelo professor Márcio Frank, que está aqui presente também, né, Márcio? Dá um oi. Alô, Márcio? Estou aqui, tá? Beleza. Novo É que eu estou com... representante. Márcio? Oi, tá ouvindo? Estou te ouvindo. Alô? Ouvindo, sim. Bom, próximo ponto dos informes. Próximo ponto. Avaliação, item 2. O item 2. O item 2, gente, desculpa, fiquei um pouco confuso aqui. Eu tive um problema com o meu vídeo também, e aí eu nem estou conseguindo abrir ele aqui. 2, informes. 2.1, avaliação do quadro de epidemia. Algum conselheiro quer fazer alguma avaliação desses informes? Se tiver, escreve no chat, que aí a gente consegue acompanhar. Alô, gente, desculpa aí, aqui caiu e deu uma travada aqui. Ah, sem problemas. Eu vou botar você falar como conselheiro. Aí entra, tá? Mas eu estou com o microfone desligado para não dar reverberação aí. Beleza, tá bom, Márcio, obrigado. Então, como nenhum conselheiro mostrou interesse em fazer uso da fala, vou passar para o item 2.2 de informe, atualização das ações de enfrentamento ao Covid-19. Vou pedir ao João Gilberto que possa fazer algum informe do COI. A gente convidou o COI inteiro para participar, então pode ser que eles entrem e participem também da reunião, e aí pode ajudar mais em esclarecimentos. João, você poderia falar um pouquinho para a gente como é que foi a reunião dessa semana? Claro. Boa tarde a todos. Nós nos reunimos agora no dia 13, né? Como temos feito habitualmente às segundas-feiras, e nessa reunião nós tivemos como item talvez mais importante, que foi a manutenção da suspensão do calendário até o dia 30 deste mês. Foi produto de um debate, né, interno que houve. Depois de que foi divulgada a nota, eu recebi alguns comentários sobre datas, sobre possibilidades de datas, mas hoje, ao receber um comparativo entre todas as instituições, todas, ou pelo menos grande parte das instituições co-irmãs, eu vi que, na verdade, nós escolhemos um dia adequado e estamos praticamente todos alinhados, né, com essa mesma data. Então, esse foi o tema mais importante. Também reiteramos algumas anteriores, já que havia alguma divergência, né, alguma questão que não foi suficientemente compreendida pela comunidade, notadamente a questão do acolhimento, né?
E nós procuramos frisar o tempo todo que não se trata de atividade terapêutica, né? É uma atividade muito mais de cunho humanístico, mais de cunho pedagógico, do que propriamente não tem absolutamente com relação à prática clínica psicológica. Até porque não é nem a função da psicologia, né? Eu posso falar com propriedade, uma vez que uma das minhas formações é exatamente na área de psicologia social. Então, nós também reiteramos, nesse último documento, o fato de que o COI ele trata, basicamente, de questões que são sistêmicas. Eventualmente, nós recebemos perguntas, nós recebemos solicitação em casos pontuais, mas o COI ele não tem como finalidade tratar de questões pontuais, porque os atores continuam na ativa. Esse não é o papel do COI. Então, nós reiteramos também nesse último documento o papel dos gestores, né? Sendo que o COI ele oferece apenas as linhas gerais e relacionadas ao contexto da pandemia. Então, em linhas gerais, esse é o panorama, Heitor, que eu posso apresentar nessa data. Maravilha, João. Algum outro representante do COI que esteja na reunião queira também falar, ponderar alguma coisa? Por favor, se manifeste aí. Bom, então vou passar para o próximo item de informes. O item 2.3, né? A gente está realizando reunião com os coordenadores e diretores dos campos. A reitoria fez uma série de reuniões, mais de 22 horas de reuniões, com todos os campos, coordenadores, diretores, onde a gente está conseguindo ter uma noção de como a instituição está funcionando, alguns coordenadores ponderando as dificuldades encontradas, né, quais são as soluções para as dificuldades, né, coordenadores de curso falando um pouco da dinâmica, como é que tem sido essa aproximação com os alunos, esse vínculo, né, as dúvidas dos alunos. A gente pôde esclarecer também algumas dúvidas, né, das próprias deliberações do COI, né, algumas dúvidas relacionadas a esse período, e foi extremamente rico as reuniões. Eu acho que talvez, se alguém quiser ponderar, né, quem participou da reunião, né, ou os diretores presentes também, se quiserem fazer alguma consideração, fala aí no chat que a gente abre a fala. Alguém tem interesse? Só o Thiago falando aqui, só fazer o registro de que foi, pelo menos o campo de Gonçalo, foi muito positivo. Foi um momento bacana, onde a gente pôde trocar informações, conversar um pouco sobre as dificuldades que o campo já vinha passando antes mesmo do período de pandemia, e reforçar algumas dificuldades que a gente enfrenta e mostrar um vínculo forte nesse momento difícil. Eu acho que foi bem positivo, sim, esses encontros. Ok, Thiago, obrigado. Mais alguém que participou? Que alguns conselheiros também participaram. Tem interesse em falar? Ok, então vou passar para o próximo ponto de pauta. Aí a gente pula para a parte da ordem do dia, né? Então, eu fiz uma inversão da pauta, né? Porque como a gente teve problema na semana passada de não conseguir atender os 2 pontos, né? Eu acho que a gente ou poderia... Aí eu inverti, né? Coloquei os assuntos relacionados à continuidade da demanda primeiro, para depois a gente falar do Covid. E mesmo assim, eu acho que, como para não ter o mesmo problema que a gente teve na semana passada, né? De só discutir uma parte da pauta que a gente definiu que iria dividir, minha sugestão é que a gente também controle um tempo para cada uma, né? Então, a gente já passou esses 10 minutos de reunião, a gente poderia colocar, né, 40 minutos para cada um, e aí ainda fica um final para algumas falas, assuntos gerais e propostas de reunião. Então, alguém tem alguma outra proposta diferente?
Então, vou considerar 40 minutos para cada item, e aí a gente começa com... São 1h32, a gente começa com esse item, e a gente vai até completar os 40 minutos. Ok? Alguém é contrário? Se manifesta aí no chat. Não? Ou balança a cabeça. Tem gente que balançou a cabeça. Então, terceira ordem do dia 3.1. Né? Tem a análise das liberações das comissões de trabalho. Né? Esse item 3.1.1, mais conselheiros responderam o formulário, por isso agradeço aí a todo mundo que respondeu o formulário. Então, a gente teve mais representatividade e no formulário a gente teve como daqueles itens que a gente selecionou, né, dos itens prioritários, a gente teve o maior número de votantes, né, 62% do total que participaram. Revisão do estatuto, né, o primeiro item, né, o segundo item empatado, né, ficou a alteração do regulamento da carga horária docente, né, a planilha da alteração da carga horária, né, e a oferta de lanches nos campos, né, aquela proposta de lanche seco. Né. Em terceiro ficou a discussão do plano de desenvolvimento, né, do Instituto, né, e o PDI, e o regulamento da promoção de professor titular. Né? E em terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ficaram os demais, né? 207, o regimento geral, né? Ficou em quarto, e a política de inclusão também ficou em quarto nessa votação que a gente deliberou e fez pelo Google Forms. A gente também fez a consulta às comissões de trabalho, então a gente teve retorno das comissões. A Comissão de Regulamento da Promoção de Professor Titular, né, a comissão apresentou o documento disponibilizado no Google Drive, né, a Comissão de Regimento Geral respondeu também o e-mail e está fazendo reunião, né, e fez a solicitação de alguns documentos que a gente está providenciando. A Comissão de Estatuto falou que vai se manifestar na reunião, e aí não fez nenhum posicionamento, né, no e-mail. A Comissão de Carga Horária, né, apresentou um resumo das ações realizadas pelo GT e também não deu encaminhamento se já está finalizado e tal. Minha sugestão nesse item, né, com base nessas informações que a gente tem, seria a gente colocar para cada representante informar, né, alguns já informaram, mas outros, na verdade, poderiam ser os que não informaram, e aí depois a gente faz a deliberação de qual ponto de pauta a gente coloca para o outro, e aí a gente já na próxima reunião já colocaria exatamente o que a gente vai discutir nessa escala que a gente priorizar. Né? O que é mais importante, gente, que eu tinha reforçado na última reunião, é porque para a gente é muito importante quando a gente delibera a questão do formulário, a gente preencher, né? Porque, como a gente tinha falado, para não ficar falando na reunião, né, qual eram os itens prioritários, a gente se baseou muito no formulário. Né? Então, quem ainda não respondeu, se quiser fazê-lo, faz, porque eu acho que seria importante. Então, eu vou abrir para a primeira comissão aqui, da minha sequência que eu tenho aqui, né? A comissão do Estatuto, que falou que iria se manifestar na reunião. Quem faz parte é Eládio, Elisa e Marco Antônio. Algum de vocês querem falar para a gente como está no e-mail que vocês iam se manifestar na reunião? Não sei se todos estão me ouvindo, que Sim. ainda com a garganta melhorando, mas eu vou falar um pouco mais alto. Eu apontei algumas... Você já está bem, Eládio? Como é que você está? Você está bem? Hoje eu melhorei bastante, os remédios estão começando a surgir efeito melhor. Sintomas de Covid? Como é que você está? Não. Eu só estava com febre, resfriado, garganta inflamada e dor no corpo. Os outros sintomas do coronavírus... Agora a gente até fica feliz quando não são os sintomas do Covid, né? Pode estar resfriado, mas a gente fica feliz. Que bom, fico bom de saber que está bem. Mas hoje, obrigado pela preocupação de vocês, mas hoje eu estou quase 100%. Obrigado. Então, eu apontei junto com a Elisa, eu não tive ainda retorno do outro Vicente, nesse grupo, que a gente precisava alinhar algumas coisas nesse documento. E a gente fechou em dezembro de 2018.
E de 18 para agora, eu li que tinha algumas inconsistências que a gente precisa alinhar. E aí eu coloquei para a Elisa, e ela também concordou, para a gente fazer uma reunião, brevemente, assim, para a gente fechar algumas coisas antes de encaminhar esse documento para apreciação do conselheiro. Certo, Elisa? Você pode completar? Na verdade, a comissão anterior, a gente tinha fechado o documento, mas aí, relendo, a gente achou melhor fazer uma nova revisão antes de trazer para o conselho. É isso mesmo, Eladio. Beleza. Ok. Ai, eu esqueci de abrir o som. Ok. Então, a próxima também que ficou de colocar, né, é a comissão da carga horária, né, que também Bruno, Elisa, de novo, e Fernando Brame. Querem fazer alguma consideração? A gente ainda está acabando de sistematizar os dados que nos foram passados e talvez a gente possa apresentar alguma coisa tendo mais uma reunião. Então, é possível que na semana que vem, talvez, vamos ver como é que a gente vai conseguir se reunir. Ok, Brame, obrigado. Elisa, quer complementar alguma coisa? Bruno? Não? O meu microfone estava fechado. Não, eu corroboro a fala do Brame e, na verdade, a gente precisa também fazer uma consulta até para o Consup para dar continuidade ao trabalho, né? Mas aí a gente prefere mais uma reunião para fechar e trazer esses questionamentos aí para o Conselho. Maravilha. Elisa, Brame e Bruno, eu vou pedir só um favor para vocês. Quando estiver pronto para vir, manda com antecedência para a gente, que a gente insere no ponto de pauta a forma como a consulta que vai ser feita, para todo mundo ficar com antecedência, para a gente não ser pego na reunião e acabar não se planejando também. Tá bom? Bom, as outras comissões... Tudo bem. Rapidinho, só para informar, o que a gente mandou, que tem um documento no Word, como é que as coisas estão, o que está faltando ainda, o que andou e o que está faltando, principalmente os tópicos estão faltando. Se a gente resolver aqueles outros tópicos, já vai dar para apresentar. Tá, eu vou fazer o seguinte, está no Google Drive do Conselho ou está no Google Drive de vocês? Não, a gente encaminhou do Conselho. Da Secretaria, isso. Só que o que eu vi... Já está disponibilizado desde a semana passada. Semana passada, beleza. O que eu vou fazer, então? Eu vou colocar para todos os conselheiros o documento. A gente vai encaminhar, que aí todo mundo também fica sabendo os encaminhamentos. Pode ser? Ou tem alguma objeção? Ok, então não tem objeção, então eu vou fazer isso. Vou encaminhar o documento para todo mundo ter a ciência. E eu vou pedir, Alessandra, se você pode fazer esse resumo das comissões e a gente manda para todo mundo saber em que pé está cada decisão, tá bom? Faz essa gentileza da secretaria. E aí, gente, terceiro ponto aqui, o segundo ponto, item 3.1.2, é a análise e deliberação desses pontos prioritários. Então, a gente segue essa sequência na reunião, é a minha pergunta. Repetindo, estatuto... Peraí, a comissão que falou agora foi do estatuto. O estatuto não, apesar de ser o primeiro. A gente colocaria regulamento de carga horária e oferta dos lanches. Em terceiro, a gente colocaria... Deixa eu abrir aqui minha página que fechou. A discussão do plano de desenvolvimento e o regulamento do professor titular. E, por último, a gente colocaria a política de inclusão, né, a deliberação da 2.7 e o regimento geral. Aí a gente colocaria na pauta esses itens. Alguém é contrário ou podemos fazer essa metodologia? Rafael, eu não entendi, falhou um pouco no início. Sobre esses pontos que você acabou de falar, a gente discutiria o andamento ou já o documento? Então, na verdade, assim, baseado no formulário, né, e baseado no formulário, baseado no que a gente falou das comissões,
O primeiro item seria estatuto, mas aí a gente tiraria esse item e ficaria na sequência carga horária, oferta de lanches, e depois os outros, deliberação da portaria 207, professor titular e regimento. E aí seria essa sequência que a gente ia trabalhar nas próximas reuniões do Consul. Entendeu? Entendi, mas se pudesse, a gente só dar um informe do regimento geral, é coisa rápida, não sei se... Não, agora, hoje... Isso. Não, hoje pode, se quiser. Na verdade, a fala que eu pedi era para vocês já darem informe também. Já querem usar esse espaço? Porque tá nesse ponto de pauta a análise dessas pautas, né? Então, vocês podem ponderar alguma coisa que vocês já tenham em mente aí, o planejamento. Gostaria que a Ana Luísa pudesse falar. Ela também é do... Boa tarde a todos. A reunião de revisão do GT, né, de revisão do Regimento Geral tem se reunido e já temos tirado algumas propostas metodológicas de trabalho. Então, nas nossas reuniões, nós solicitamos a publicação de uma portaria nomeando esse GT. Solicitamos um e-mail específico para revisão do regimento. A partir daí, nós já fizemos um estudo onde pretendemos trabalhar em 2 grandes blocos. Um primeiro que a gente vai tratar da reitoria e comitês, e o segundo grupo, a gente vai tratar dos campos. Então, dentro dessa divisão de trabalho, nós já nos dividimos nas projetorias. Eu acho que depois a gente pode passar uma ata por e-mail para ficar mais claro quem vai estar cuidando de que pró-reitoria. E a gente está agora trabalhando justamente nas estratégias para divulgar a toda a comunidade como vai ser realizado esse trabalho. Então, nós queremos mandar, através desse e-mail que nós estamos solicitando, nós já solicitamos, que vai se chamar Revisão de Regimento, a gente vai enviar um e-mail para todas as pontas, e nessas pontas a gente já solicitando o envolvimento da comunidade nas demandas necessárias para a revisão do regimento geral. Depois, na sequência, nós vamos também gostaríamos, na verdade, vamos solicitar para entrarmos na pauta da reunião de pró-reitores, para também conversar rapidamente, falar das nossas necessidades. Depois, a CGCOM vai fazer um e-mail e, por fim, também queremos ter esse trabalho demandado no site. Eu acredito, e depois, no segundo blocão, quando a gente estiver falando dos campos, a gente também gostaria de estar no colégio de dirigentes falando com todos os diretores dessas demandas. A gente acredita que a gente precisa envolver toda a comunidade, mas que a gente não pode parar esse trabalho e nem esperar que passe toda a crise, toda a pandemia para começar o trabalho. Então, a gente quer envolver toda a comunidade através dos meios de comunicação disponíveis. A gente quer começar o trabalho de mapeamento de necessidades e, a partir do momento que a gente esteja livre, a gente vai poder, então, contar com a comunidade de uma forma mais presencial, mas com um trabalho já bem adiantado. Minha sugestão é que a gente, com o detalhamento dessas atas, a gente possa fazer um resumo e mandar por e-mail para que o Consul possa acompanhar o trabalho. Eu penso também que, se algum outro membro da GT quiser complementar minha fala, eu agradeço. Obrigada, boa tarde. Ok, obrigado, Ana. Se alguém quiser mais, né, ponderar.
Tem 2 lados. Bom, então vou sem considerações, eu vou passar para o próximo ponto. Então, vou seguir essa sequência, as próximas pautas, né, só para ficar claro, elas vão vir nessa sequência, baseado sempre nos informes que as comissões puderem dizer para a gente, ou poderem também mandar para os outros conselheiros. Acho que é legal a gente saber esse andamento, tá bom? O pedido que eu faço. Item 3.1.3, apresentação das ações desenvolvidas pelo Campus Belford Roxo. Né, na última reunião, a gente acabou que não conseguiu fazer essa discussão, né? Então, agradeço aí o reforço de colocar na ata, né, pela Secretaria do Consup, né? Na última reunião, na verdade, até tinha, acho que o Thiago Janerini queria falar, né, sobre o item, e aí o Márcio também está participando da reunião, e agora o Márcio também faz parte da nossa reunião, então ele pode ficar aí também junto com a gente. Márcio, eu não sei se você chegou a ter acesso ao vídeo, ouviu as falas, né, da última reunião, mas foi um pedido de alguns conselheiros, acho que a Fernanda fez algumas solicitações, e aí eu queria que a Fernanda só reforçasse aqui com o Márcio as considerações, e aí o Márcio poderia também explicar, né, Fernanda, se você não se incomodar, você poderia resgatar para a gente? Claro. Obrigado. Então, esse ponto de pauta, ele já esteve presente, né, nas nossas reuniões do final do ano. Vou abrir a câmera aqui, porque a internet está ruim. Então, a gente já teve essa discussão anterior. Àquela altura, se eu não estiver errada, algumas ações seriam construídas com o campus, né, os diretores que estavam presentes. No final de janeiro, um grupo de servidores me procurou, perguntando quais tinham sido os encaminhamentos do Consup, né, principalmente o grupo, né, de servidores técnicos administrativos do campus. Aquela altura, num momento extremamente insalubre, de muito calor, e descrevendo que muitas ações que a princípio deveriam ter sido construídas não foram construídas, falando de muitas limitações, inclusive de uma pressão da dinâmica, né, do trabalho, de ter que dar conta de todos os turnos com um efetivo muito pequeno. A gente sabe que o Campus Belford Roxo ainda tem um grande problema com o número de servidores, questão das instalações, e por conta disso, né, eu conversando com o grupo, né, de conselheiros, eu solicitei que novamente esse tema voltasse, uma vez que nós havíamos alinhado ao final do ano que essas questões seriam tratadas pela direção com apoio da reitoria, e ao que é relatado, e aí eu infelizmente, né, esse é um momento difícil de mobilização dos servidores. Cheguei, inclusive, a perguntar ao grupo que temos, né, se não seria interessante. Eu não sei se tem representação do sindicato hoje, até porque a nossa assembleia é hoje, né? Então, não sei se nós teremos representações da direção do sindicato aqui. Acho que seria, de repente, interessante que essas questões fossem também encaminhadas via sindicato, que o sindicato estivesse falando que, uma vez que muitos servidores, né, no campus são servidores novos, talvez tenham um pouco de receio de darem nome, né, darem cara, personificar essa luta. Então, seria importante que, de repente, tivesse a representação desses servidores aqui, mas, infelizmente, não foi apresentado nenhum nome, apesar de eu ter perguntado aos colegas se alguém gostaria de participar dessa reunião. Entendo claramente, né, e talvez o próprio fato de a gente estar nesse processo de quarentena seja um elemento de dificuldade para a organização dos servidores. Mas eu acho que nesse ponto, né, apesar da gente não estar frequentando o campus, e como a gente está a todo momento pensando em como é que a gente tem que, né, no momento em que nós retornarmos, a gente não vai retornar igualmente, né, como nós estávamos antes, mas a gente precisa pensar em ações, né, diretas e claras
né, com esse retorno para condições de trabalho que sejam mais seguras, mais, né, salubres e que tenham, logicamente, a garantia, né, do trabalho, da organização do trabalho, né, dos nossos servidores da melhor maneira possível. Então, na verdade, né, o Franklin está aqui, é lógico, ele vai apresentar exatamente em qual situação está, o que está programado, até onde foi. Mas eu acho importante que essas questões elas não sejam esquecidas, uma vez que, para esse grupo de servidores que procurou, não é um grupo pequeno, essas questões elas precisam ser tratadas nesse contexto, nesse momento que a gente está separado, distanciado, para que quando a gente retorne, essas situações elas sejam de fato tratadas e efetivadas. Então é isso. Ok, Fernanda, obrigado aí por relembrar também as questões e até orientar aí o Márcio na fala dele. Márcio, a gente na última reunião, eu acho que você teve acesso ao vídeo, também pode dizer para a gente, mas a gente ponderou... Eu não pude ter acesso, ainda não percebi. Tá, a gente ponderou as questões no âmbito da reitoria, né, dos encaminhamentos, falei para eles um pouco da dinâmica, né, do processo judicial, da prefeitura, né, de tudo que a gente tem conversado com a prefeitura no sentido de tentar solucionar, mas é bem difícil, né, a gente já tentou de várias formas e isso é o que limita muito a gente falar de construção de novo prédio, né, de expansão do prédio, mas seria interessante você ponderar aí as colocações. Então, por favor, Márcio. Não, eu agradeço até as né? O que a Fernanda falou, a gente está sabendo, isso daí lá no campo quase semanalmente nós temos reuniões quase que gerais no campus, que a gente tem essa prática no campus, né? Então, essas questões são colocadas, tá? Como o Rafael falou, né, eu não preciso falar o histórico todo que eu apresentei em outubro, né, desde quando que nós chegamos onde nós estamos, mas, na verdade, o que acontece? Nós estamos basicamente dessa licença para fazer a obra, ou seja, eu não posso abrir uma obra no terreno, fazer uma cisterna, porque precisa da licença de obra, e a licença de obra está presa ou dificultada por judicial. Como eu falei na reunião anterior, em outubro, foi feito já negociações, o próprio Rafael falou, e a própria AGU, que está nos defendendo no processo judicial, junto com o juiz da federal, solicitou que fosse acordo. Então, nós estamos trabalhando nesse acordo, só que isso só foi definido depois de uma assembleia com os servidores, até para eles entenderem a situação e por que nós estamos fazendo isso. Inclusive, a Silvana, que era do sindicato, foi feita votação para saber se a gente, para tentar resolver as coisas, faríamos algum tipo de acordo ou não, faríamos um trabalho de tentar manter a situação como está e tentar deixar que a justiça decidir. Só que se deixar a justiça decidir, ela pode ser desfavorável e ainda pode demorar muito. Principalmente agora que está nessa questão da pandemia. O que a gente conseguiu adiantar lá para cá é que a gente conseguiu fazer já alguns processos, a gente conseguiu junto à Light que eles trocassem o transformador, que era o primeiro ponto para a gente poder mexer na parte elétrica, só que agora, para mexer na parte elétrica, tem que mexer no relógio, e para mexer no relógio, precisa da licença da prefeitura, precisa da prefeitura autorizando, tá? Já estamos junto à Light, tentando ver isso junto com a reitoria e o pessoal da engenharia. E estamos com os processos encaminhados, esperando a licença para a gente poder fazer a obra de esgoto, e aí mexer na parte elétrica. Só que eu volto a dizer, tudo isso nasceu em 2014. Né? E em 2016, que quando foi feito aquela montagem, foi uma que não previu água, não previu esgoto, não previu nada. E aí, quando embargaram a gente, prever esse tipo de coisa. Aí, estamos sem água. Né? Ou seja, isso foi feito. E agora a gente está herdando essa
essa dependência. Outra coisa sobre que você falou de pressão para dar conta dos 3 turnos, isso é um pouquinho diferente do que está acontecendo. O que acontece? Nós chegamos no campus, nós tínhamos 3 turnos funcionando. Manhã, a gente colocou o turno da tarde funcionando, com o curso FIC, e depois disso, nós tivemos que reformular todo o curso noturno e o que eles estavam inadequados a catálogo e a carga horária. Ou seja, eles tinham uma carga horária muito superior, como acontece com vários cursos nossos, e nós adequamos a carga horária. Com isso, nós não podíamos ter o curso noturno quando estava essa... Porque o curso noturno tinha a mesma carga horária e o mesmo PPC que o curso da manhã. Então, nós cancelamos o curso noturno, trabalhamos noturnamente só com o curso IFIC, um ano, e no ano passado nós aprovamos os novos PPCs, inclusive com PPC específico para o curso da noite. Foi passado pelo colegiado de campus, foi passado por todas as instâncias do campus, e passados aí pelo CAET, pelo Consup, isso depois do meio do ano. E aí abrimos o concurso para o curso noturno. E aí houve algumas considerações razoáveis, visto que nós não temos servidores suficientes para atender, quanto alguns atendimentos devem ser feitos para os alunos à noite. Só que quando nós entramos, essa gestão entrou, isso já não era feito antes. Inclusive, quando nós chegamos, tinham 3 calendários dentro do Campo Belford Roxo. Nós tínhamos 3 calendários diferentes no Campo Belford Roxo, e a gente está. Agora está trabalhando à noite, mesmo a atuação de antes. Nós temos uma funcionária que é tradutor de Libras e é COTP, que trabalha até a noite, e a Secretaria também trabalha até um certo horário da noite. A assistência social e a biblioteca, infelizmente, não tem como funcionar porque não tem servidor para atender essa situação. O que foi conversado era como é que nós, dentro dessa possibilidade, poderíamos tentar ajustar. Como os servidores não têm essa condição desse atendimento, vai se manter normal, e é assim que está funcionando. Ninguém foi deslocado de horário, ninguém foi trocado de horário para atender essa necessidade noturna, até para poder atender as questões. O que a gente está brigando com a reitoria, e aí é uma outra questão, é a questão de termos servidores. Né? E o Rafael sabe que a gente sempre está em reuniões, não só eu, mas os outros diretores, né? Todos têm necessidade de servidores, e aí a gente está trabalhando em cima disso. Mas basicamente isso. Quanto à questão das obras, o importante é que a gente esse canal para a prefeitura, e como a Advocacia Geral está forçando que a gente tenha a gente está tentando, dentro desse período até de pandemia, conseguir fechar o acordo e conseguir que, com base nesse possível acordo, a prefeitura libere essas licenças. Então, a gente está vendo essas possibilidades. É basicamente isso. E, Márcio, claro, o suficiente. Márcio, eu acho que cabe um esclarecimento aqui para os conselheiros, né, saberem, porque, na verdade, a gente tem embaixo servidor, mas também a gente encontrou um cenário no campus de muitos professores e poucos técnicos, né? Então, a gente tinha professor sem na verdade, a gente tinha professor contratado. Rafael, fala um pouquinho sobre isso. A gente tinha professor que não tinha carga. Na verdade, eu entrei com um curso, né? Um curso rodando, pós-médio, com 30 professores. E 10 administrativos. Sendo 10 administrativos, eu tenho 5 assistentes de aluno. Eu não tenho um assistente de administração, não tenho gente da biblioteca, não tenho contador, não tenho TI, não tenho psicólogo, não tenho pedagogo, tenho agora porque a diretora de ensino é pedagogo, ou seja, como foi programado o campus, foi todo, ao meu modo de ver, tá? É uma opinião minha, foi feito assim meio ruim. E aí nós estamos herdando isso e tentando consertar. Só que hoje a gente tem dificuldade que nós não temos código de vaga, o próprio governo federal sabe tão bem quanto eu, né? Cortaram um monte de cargos que não existem mais, né? Eu consegui contratar um técnico, só que agora técnico, cargos
da rede federal, e eu preciso de laboratórios, ou seja, o planejamento do campus na época, desde 2014, 2013, que foi quando nós ganhamos o terreno, que isso é que é importante, a gente ganhou o terreno em 2013. Só foi fazer alguma coisa no meado de 2016. Nós ficamos com o terreno quase 4 anos, praticamente, lá, né? Sem ter feito investimento nenhum. E fizeram, infelizmente não fizeram do jeito mais correto, já com tudo mais ou menos preparado, e aí agora, logo em seguida, a prefeitura veio querendo tirar o terreno da gente. Aí a gente está nessa briga com a prefeitura. Esse é o grande problema, pelo menos. E outra coisa, essa questão insalubre, eu fico chateado, eu também estou lá. Eu também, quando falta água, eu sou o último a sair. Quando eu tenho que dispensar, eu sou o último a sair, fico sem água. O aberto é na minha frente. Tá? Quando não tem ar-condicionado, que tem que desligar alguma sala, a minha sala é uma das primeiras a ser desligada. Ou seja, eu sofro junto com todo mundo, né? E eu não gostaria que todo mundo sofresse, né? Mas não depende só de mim essas questões. Depende da questão da prefeitura. E é isso que a gente está trabalhando incansavelmente para considerar que a prefeitura nos ajude nessa liberação de licença. Tanto que a gente está fazendo parcerias com vários entes da prefeitura. Estou fazendo parceria com a Secretaria de Trabalho, com a Secretaria de Educação, com a Fundação de Apoio Social, com os CRAs. Para quê? Para mostrar que nós temos uma função social dentro do município, e no município é importante que nós continuemos e que a gente trabalhe de entendeu? Até a ação de álcool a gente fez por pedido de algumas fundações sociais. Eu consegui junto com o pessoal que está fabricando, ou seja, eu estou tentando mostrar o campus como um todo, está tentando se para a comunidade nos abarcar, vamos dizer assim, né? E que a prefeitura se sensibilize, que o ideal é que pare com essa briga e a gente possa seguir, né? É basicamente isso. Não sei se foi muito claro. Márcio, isso é bom, foi bom a sua fala, né? E eu acho que é uma coisa que a gente aqui, né, no Conselho Superior tem que ficar muito atento, né? Não sei se na nossa gestão, não sei se na nossa gestão vai ter isso, né? Mas na construção de novos campos, né, de novas unidades, a gente tem que sempre lembrar que não basta professor, né? E a gente percebe no Campus Belford Roxo que o foco ali foi só professor. Eram 30 professores, né, 10 técnicos, e não tinha assistente administrativo, não tinham demandas mínimas de psicólogo, pedagogo. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir, sempre lembrar, né, na vida institucional, no IFRJ sempre, que os novos campos eles têm que surgir com professor, mas também com técnicos, né, que são a base que faz toda a instituição funcionar. Então, a gente tinha professor sem carga horária, né, muitos deles até procuraram a gente muito no início da gestão, né, até para ir para outro campus, pessoas sofrendo, né, por isso, né, e a gente que é professor, a gente quer dar aula, né. Então, tinha professor que sofria com isso, a gente recebeu esses professores, né, identificamos possibilidades deles trabalharem em outros campos, e muitos dos professores, inclusive, né, no primeiro BIR que a gente fez, eram um dos maiores pedindo remoção, e alguns deles a justificativa era a carga horária, que não tinha carga horária para dar aula, e estava sem carga horária, e ficava com o receio de não ter atividade, e isso ser considerado como uma possibilidade de algum remanejamento, alguma coisa. Bom, algum conselheiro quer fazer alguma pergunta ao Márcio, quer fazer alguma consideração? Eu não estou conseguindo ver o chat. Se alguém viu aí alguém inscrito, me fala, por favor. Por enquanto, ninguém inscrito, Rafael. Ah, tá, ok. Por enquanto. Tiago, você tem interesse em fazer alguma consideração? Até porque você que viabilizou a continuidade, quer? Não, nenhuma colocação. Acho que o Márcio colocou, né, todas as questões. É uma série de problemas bem difíceis, em especial por falta de pessoal. A gente tem desses problemas em outros campos também, né, mas acho que o Márcio colocou as dificuldades aí que a gente enfrenta, e a gente tem que
avaliar como analisar isso coletivamente, né? Reitoria, junto com o campus, junto com toda a comunidade. O Márcio colocou uma fala no final que é a gente deixar de briga e tentar fazer o melhor possível. Eu acho que o caminho é esse, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Acho que o apoio da reitoria é fundamental também na solução dessas questões, embora não seja muito fácil a solução, né? Ok. Boa tarde, reitor. Oi, boa tarde. Rafael, o Roberto. Desculpa até. Desculpa. Não, desculpa, sou Ana Carolina, sou aqui era do campus de Resende, mas eu ainda estou no conselho, né? Ainda está vigente eu estou participando pelo campus Resende. Eu sei que a pauta do Covid vai voltar daqui a alguns pontos. É a primeira vez que eu participo desse modo de reunião. Queria colocar alguns pontos aí posteriormente, que eu acho que eu perdi lá no começo. Quero me solidarizar com o Campo de Belford Roxo, porque Resende passa pelos mesmíssimos problemas. Mas depois, a partir do momento que a gente voltar a falar a pauta novamente do Covid, eu queria ter um momento de fala, só para registrar, porque eu falei lá no chat anteriormente, mas, enfim, não sei se era daquele jeito, só para deixar registrado. Tá ok, Ana. Obrigado. A gente vai seguir, aí vai ter o ponto de pauta. Então, Rafael, oi, Roberto, conselheiro Roberto gostaria de falar. Está escrito. tá ok. Roberto, pode falar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu tenho só uma preocupação em relação ao ponto que foi discutido, um pouco na perspectiva do que foi apresentado pela conselheira Fernanda, a respeito da voz dos servidores, que a gente acabou ouvindo o diretor-geral, trazendo algumas explicações, mas que existem ainda algumas falas que não são convergentes, algumas falas que são divergentes. A explicação do diretor foi bem clara, mas eu acho que é preciso a gente avançar em algum sentido, e aí um pouco na perspectiva do que a Fernanda colocou, de alguma forma mediada, porque parece que não há a mesma compreensão do problema por parte dos servidores. Então, a minha colocação vai no sentido da gente pensar alternativas. Parece que a Fernanda tinha falado que na reunião do ano passado havia um cronograma de ações e atividades, reuniões, que não foi cumprido. Da gente pensar de alguma forma como, eu reforço a fala da conselheira, no sentido da dificuldade desses servidores de se colocarem, entendendo que há uma diferença hierárquica que a gente tem que levar em consideração, e um pouco do receio dos servidores de se colocarem de forma mais explícita, mais aberta. Então, a minha fala vai um pouco na perspectiva de acolher o que esses servidores também têm dito. É importante que a gente entenda e chegue a um acordo das dificuldades encontradas pela gestão de encaminhamento, mas, sobretudo, das condições que têm sido colocadas, e essa questão, me parece, Fernanda, se puder, se eu estiver falando alguma coisa que não condiz, me parece que essa fala ainda é presente, né? Então, a minha preocupação da gente não dar por encerrado esse assunto a respeito da angústia dos servidores. A Fernanda também coloca muito bem a importância do sindicato mediando isso, mas da gente tentar caminhar para uma construção muito mais coletiva e de acordo, para que a gente busque, sem esquecer das dificuldades. A gente entende as dificuldades legais, enfim, os entraves, mas a gente tem que também perceber a nossa insatisfação mediante a essas condições de trabalho dos servidores, precisam nos incomodar a tal ponto da gente tentar encontrar soluções. Não estou dizendo que
falta a iniciativa por parte da gestão, mas estou dizendo que é preciso que a gente acolha essas vozes dos servidores para que a gente entenda melhor o que eles estão querendo, o que eles estão dizendo de fato. Enfim, era isso que eu queria colocar. Ok, Roberto. Gente, só informando que a gente chegou nos 40 minutos da pauta, da parte dessa pauta, né? E tem algumas pessoas querendo se inscrever aqui, ainda tem, se não me engano... Leonardo e a Fernanda. Leonardo e Fernanda. A minha sugestão, então a gente prorroga e reduz a outra pauta, ou a gente pula para outra pauta, ou o que a gente faz? A gente estende, consome mais 40 minutos da outra pauta, então vai ficar reduzida a outra pauta. O que a gente faz? Deixo eles falarem? Prorrogo? Sim? Tá, então eu vou passar um pouco e a gente vai reduzir os 40 minutos da outra, tá? Na divisão que a gente fez. Então, Leonardo, por gentileza, abre seu microfone e fala com a gente. Está me ouvindo, Rafael? Sim, estou. Então, em relação a toda essa questão do campus aí, eu tive presente naquele dia que a reunião acabou se encerrando, mas que foi discutido e apresentado algumas coisas, vários conselheiros já tinham saído. Nesse ponto, eu queria colocar assim que eu acho que é uma questão bem prática e pragmática nesse sentido. A gente sabe que um monte de coisas, como o Márcio colocou aí, não foram feitas, né, da melhor forma possível no passado. E na atual conjuntura desse processo todo judicial que a gente tem em pauta, a minha opinião é que, infelizmente, a gente vai ter que ceder em alguns princípios e fazer uma negociação com a prefeitura para conseguir essa licença de obra aí, ou então amargar que o campus continue nessa situação por um tempo indefinido e indeterminado. Eu acho que é uma questão de você entender que aquilo que podia ter sido feito e não foi feito, não tem como a gente reverter isso. E que o que a gente precisa realmente fazer é tentar minimizar os danos desse acordo que tem que ser feito, né? Mas que não, eu acho que não existe a possibilidade de não tentar um acordo, porque eu acho que as consequências serão bem piores. É só a minha visão em relação a isso tudo que foi falado aí. Ok, Léo, obrigado. Tem mais algum inscrito ali? Eu. Fernanda, então, por favor. Eu queria só corroborar com a fala do Roberto. O Roberto compreendeu muito bem, né, a necessidade disso ser sempre um tema que tem que estar na pauta, porque assim, voltou, né, veio como através de uma carta aberta no final do ano passado, se pretendeu cumprir uma determinada agenda. Consigo entender, né? Lógico, todos nós aqui sabemos que nós temos limitações, né, no próprio modelo do que do espraiamento dos IFES, né, e dos acordos, que são os acordos municipais que instalam os IFES nessas regiões. Mas, por outro lado, assim, minha preocupação maior, e aí eu estou falando isso assim, porque foi necessário que um grupo me procurasse talvez por afinidade, porque sejam colegas que eu circulo, enfim, e que viram, logicamente, na minha representação, possivelmente pessoas que confiaram o voto, né, na minha pessoa, trouxeram novamente porque, de fato, não foram atendidos, né, ou de alguma forma podem ter observado que essa agenda é uma agenda que tem se prolongado para as questões que são questões mais centrais. E, por outro lado, demonstra a minha preocupação da dificuldade dessas pessoas conseguirem se pronunciar de forma clara. Por 2 ou 3 vezes eu pedi nomes. Alguém pode vir representar vocês? Essas pessoas elas não se colocaram talvez por uma determinada... É uma leitura que eu estou fazendo, não posso afirmar, mas a leitura que eu faço é de não personificar na figura, né, específica de alguém essa luta. E aí tem a ver, talvez, e também eu estou inferindo, eu estou especulando, em relação talvez a essa falta, né, uma
uma comunicação, algum ruído que só quem vive no campus sabe que pode existir. Eu estou olhando de fora. Então, eu acho que assim, essa questão ela precisa estar viva nos nossos debates. A gente está falando de Belfor Roxo agora, mas assim como a colega falou, tem questões que também são pertinentes ao campus Resende. Acho que todos os campos, de alguma forma, têm um ou outro problema, mas me parece que Belfor Roxo concentra um conjunto de problemas que precisam ser cuidados, né? E construídos, sim, aí eu concordo com o Thiago, né? Que isso esteja como uma pauta coletiva, que a gente, né, nesse espaço, ou em todos os outros espaços, a gente esteja atento, que são colegas nossos que estão ali. O próprio Franklin falou, né? Eu também estou submetido a essa insalubridade, né? E a gente precisa juntos construir um caminho que seja um caminho que garanta que nós, enquanto colegas, né, a gente está falando tanto de solidariedade, de construir espaços mais humanos, de saber que a gente retorna para o campus sem sermos as mesmas pessoas diante desse processo pandêmico. Então, a gente precisa pensar em alternativas para que todos se sintam, né, acolhidos e num ambiente de trabalho digno, né? É digno, é isso, é o mínimo. Um ambiente de trabalho para os nossos alunos, para os servidores, que seja digno. Ok, Fernanda. Tem mais algum inscrito, gente? Não? Eu acho extremamente importante essas considerações, concordo muito com o Fernando e com o Roberto. Eu acho que eu acho que não é esse mandato do Conselho Superior, né, mas a gente que já está em 2 mandatos aí, como na presidência do Conselho, eu acho que os que eram da outro mandato também, que foram reeleitos, sabem que a gente desde o início tem conversado muito sobre Belfor Roxo nesse Conselho. Então é interessante até para o Roberto e para a Fernanda, né? A gente tem reuniões antigas que a gente fez a discussão disso, e um dos pontos principais era a discussão de uma gestão local no campus que oprimia muito os servidores, né? E a gente fez vários encontros aqui, tem atas antigas, eu vou pedir até para resgatar nessas atas e encaminharem para vocês novamente, porque já foi desde aquele momento, né, desde o início da nossa gestão, a gente sempre tentou ouvir esses servidores. No primeiro mês de gestão, eu fui 4 vezes no campus Belfor Roxo, ouvi os servidores, tinham muitas reclamações e não eram só de infraestrutura, né, eram questões relacionadas também a assédio, né, a vários fatores que envolviam muito os servidores, né? Tanto é que esse diálogo com os servidores, isso tudo que a gente caminhou nesse período, que até caminhou muita coisa, ele não pode ser esquecido também. Então, eu faço questão de lembrar, né? E vou pedir para a Alessandra resgatar aí as atas de discussão do Conselho Superior em relação a Belfor Roxo, até falas muito mais pesadas em relação a assédios e etc., né? E tem um documento que a gente fez algumas reuniões na reitoria com todos os servidores, né? Então também tem esses relatos. Eu vou disponibilizar, Fernanda, porque talvez seja interessante você dar uma lida nesse documento também, porque eu acho que diz muito o que também avançou, né? E aí eu acho que é uma perspectiva da gente manter isso sempre mesmo em discussão. Vou até sugerir como encaminhamento que a gente faça esse conselho, assim que a gente puder, né, circular, que a gente faça uma visita ao campus Belfor Roxo. Vamos todos no campus Belfor Roxo, ver na prática o que está acontecendo lá, né? Então, meu encaminhamento, né, nesse assunto seria, assim que a gente puder voltar, a gente faz uma reunião lá em Belfor Roxo, né? Até para conhecer as condições, entender, e eu espero que até lá tenha avançado algumas coisas também. Pode ser? Como encaminhamento, essa visita, assim que a gente puder, né, se ver e se circular, a gente faz uma visita ao campus, uma reunião lá. Pode ser? Alguém é contrário? Não? Então vamos fazer isso como encaminhamento. Obrigado, Márcio, obrigado a todos que falaram. Agora, seguindo para o próximo ponto, quer falar alguma coisa, Márcio? Nada, só agradecendo e estou à disposição sempre aí. Maravilha, Márcio, obrigado. Agora você vai estar mais com a gente, vai ser bom. Vai estar sempre aqui conosco. Bom, o próximo ponto de pauta é as questões relacionadas à Covid-19. Aí tem o item 3.2, né? 3.21 é a análise, deliberação dos atos normativos, portarias, legislações estabelecidas no período e avaliação do impacto da Covid-19 na comunidade acadêmica, né? Como esses temas eles são um pouco afins, eu vou tentar juntar. Eu queria aproveitar, antes de entrar no tema, o conselheiro Roberto. Roberto, você me escuta, Roberto? O
Roberto? Sim, escuto. O Roberto encaminhou um e-mail solicitando a inclusão no item de pauta de atividades remotas docentes. Roberto, a gente acabou não conseguindo colocar, até porque a gente ficou na dúvida o que seria. Né? E aí, o que eu ia pedir? Se você podia, nesse momento, também falar, eu acho que tem a ver com Covid, na verdade, a gente ficou na dúvida se tinha a ver com Covid, se não tinha a ver com Covid, né? Então, a gente não soube exatamente onde colocar e nem o que exatamente ia ser discutido. E aí, Roberto, me permita usar o seu exemplo para até orientar os conselheiros, quando vocês pedirem ponto de pauta, diga exatamente o que é para fazer. Né? Tipo assim, porque só atividades remotas docentes a gente não sabe o que é, se é para analisar, se é para deliberar, se é para aprovar. Então, sempre que vocês pedirem uma pauta, diz exatamente o que quer. Né? Quando a Nelly mandou lá um e-mail para a gente, ela disse exatamente o que ela queria, análise, ela queria aprovar um documento. Então, Roberto, eu vou te pedir sempre esse favor para você dizer exatamente, porque fica mais fácil para a gente inserir na pauta e para as pessoas que vão ter a pauta saber o que vai ser falado, se é uma aprovação, se é um documento, se é só uma análise. E aí é até melhor para a gente saber onde insere. Tá? Então, a gente não colocou, mas fica à vontade para você falar nesse item, porque no meu entender eu acho que tem a ver com Covid, mas aí você fica à vontade para colocar o que você iria colocar, tá bom? Então, tá aberto as falas aí para quem quiser fazer análise das questões. Rafael. Oi, pode falar, Nelly. Um pedido de esclarecimento. Eu solicitei também a manutenção nesse ponto de pauta daquela ideia de que a gente está chamando, entre aspas, né, de um plano de retorno, de uma organização do Consup, né, para responder essas questões da pandemia. Então, não sei, é uma pergunta, se nesse item ponto 2 aí do impacto isso já está previsto, ou se não tiver, eu gostaria de manter esse ponto de pauta. Tá, não, sem problemas. Realmente a gente achou que já tinha sido superado naquele momento, mas a gente pode reforçar ele sempre na pauta, não tem problema não. Tá bom? Tá bom, então está mantido, né? Tá mantido, sim. Na verdade, sim, acabou não colocando, mas a gente pode falar nesse momento também, mas eu coloco nas próximas. Realmente a gente achou que já tinha sido superado. Desculpa. Não, durante a semana, eu fiz uma elaboração melhor da proposta, e aí eu gostaria de apresentar ainda nessa reunião. Tá. Tem alguma portaria nova, gente? Eu acho que não, né? Não surgiu nada, não tem nada novo. Vamos então já passar por item 3.2, e aí você já pode falar. Que a avaliação... Desculpa, Rafael, eu não entendi, então, você me pediu para falar, é para falar, não é para falar? Não, você pode falar nesse item. Nesse mesmo item, análise do impacto do Covid-19. É porque, como eu não entendi exatamente o que era, a gente não conseguiu entender onde colocar. Mas aí, talvez você esclarecendo para a gente possa, se você se sentir à vontade ou não se sentir contemplado, a gente coloca na próxima reunião em específico sobre algum encaminhamento. Entendeu? Mas faz o seguinte, a Nelly coloca as questões e aí você também fala, ou vice-versa. Aí também fica, para mim, diferente. Mas, Rafael... Nesse ponto anterior também tem um ponto que a gente precisa conversar. É muito rápido, mas a gente precisa citar. Tá, então faz a gentileza. Tá, faz esse favor para mim então, Nelly, por gentileza. Tá bom. Então, e só para compartilhar a informação que pela comissão de análise, né, dessas portarias, a gente conseguiu sistematizar as portarias, né? A portaria 492, o edital 04, para quem não sabe, são portarias que abrem para uma convocação obrigatória de alunos na área da saúde, com ou sem formação prévia, né? O mais grave é isso, né? Que permite o recrutamento de alunos de qualquer período para a área de medicina, físio, enfermagem e farmácia, né? Então, é um edital muito grave, porque foge ao controle também do Instituto, é o aluno que se cadastra. Então, nós fizemos uma série de perguntas à comissão, enviamos à PROEX e à PROEM, com um pedido que seja encaminhado à assessoria jurídica, para a gente ter um respaldo, né, jurídico na finalização desse documento de orientação à FRJ. Então, é para saber que isso está em andamento, né? A gente espera que em algum momento as pró-reitorias possam nos dizer, né, dessa consultoria jurídica. É muito grave, assim, e atinge diretamente, né, o campus Realengo e atinge diretamente os cursos de farmácia
E, enfim, é uma das preocupações, né, dessas ações do governo que muitas vezes não preservam a vida, né, das pessoas, sobretudo dos jovens universitários. Ok, obrigado, Nelly. Aí já coloca a outra parte também, Nelly, que você já queria colocar também. Então, a gente vem discutindo aqui no Consup uma ideia da gente se organizar melhor, se planejar melhor para o enfrentamento, né, das ações de combate ao Covid-19. Eu estava aqui pensando, né, durante a reunião, que a gente já saiu desse momento de emergência, a gente não está mais numa emergência, né? A gente já está caminhando aí para 45 dias de paralisação, com tendência a isso se prorrogar por mais tempo, a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, o que eu tinha pensado inicialmente é que a gente pudesse instituir no Consup um grupo de trabalho para que possa pensar diretrizes, estratégias, construir documentos a partir das análises, né, dos cenários da pandemia por Covid-19, da gente se organizar, se antecipar. Inicialmente, até começou essa ideia assim, pensando no pós-pandemia, né? Mas eu acho que agora, como esse momento da paralisação está tão prorrogado, eu acho que a gente deveria já funcionar a partir de agora, pensando num grupo de trabalho para se dedicar a esse tema. Então, a minha sugestão é que a gente possa pensar sobre isso, né? Instituir um grupo de trabalho no Consup para pensar essas estratégias de enfrentamento dessa pandemia, considerando os impactos aí, né, sobre o FRJ. E aí gostaria de ouvir os conselheiros, né, saber se isso faz sentido, se é razoável, se a gente poderia caminhar nesse sentido. Ok, Nelly. Eu vou passar para os outros e aí a gente vai discutindo, tá? Roberto. Elisa. Aproveita e fala. Roberto, desculpa. Deixa o Roberto, porque eu tinha feito essa inserção dele, da Nelly falar, e depois a gente segue as inscrições. Roberto, por gentileza. Tá ótimo. Eu não vou nem me estender, Rafael, mas eu só quero dizer que o entendimento foi que essa questão seria colocada para a próxima reunião. Realmente não ficou claro o que se pretendia ali, mas é um pouco na linha do que a reitoria já vem fazendo dentro dos campos, que é análise, é um pouco uma consulta a respeito de vamos encaminhar numa normativa do que são as ações, as atividades remotas docentes, mas enfim, como eu entendi que esse ponto de pauta ficaria para a próxima reunião, eu até prefiro que a gente sistematize um pouco, até no que você encaminhou, melhor esse ponto de pauta. Ok, Roberto, obrigado. Aí, na sequência, como é que tá, Alessandra? Quem é o próximo? Alô, estão me ouvindo? Oi, desculpa, Rafael. Tem a Elisa, Fernanda e Ana Carolina. Tá, então, Elisa, por gentileza. Oi, boa tarde, pessoal. Bem que eu acho que eu já dei boa tarde, né? Bom, enfim, eu queria corroborar, né, a fala da Nelly em relação às portarias do MEC, que a comissão, né, que foi formada, sistematizamos e encaminhamos para análise do procurador, né? Então, a gente realmente precisa dessa resposta, porque essas portarias, elas impactam fortemente, né, esses cursos do campus Realengo, né, fisioterapia e farmácia, e eu realmente estou um pouco apreensiva com o momento que isso vai bater a nossa porta com o pedido de envio das listas desses estudantes. Então, eu tô bem apreensiva em relação a isso. Outra questão, né, que o Roberto falou aí em relação ao trabalho remoto docente, é um ponto também que a gente ia pedir para colocar, né, o Fórum dos Diretores Gerais, porque nós estamos realmente preocupados também com essa normatização, né, com o registro desse trabalho docente. A gente entende que precisava mesmo de uma normatização institucional para a gente poder, nesse momento, né, de
de zebras gordas e parasitas, né, ter isso tudo muito bem documentado e normatizado institucionalmente, né? O que vai ser considerado como trabalho docente por uma questão de proteção mesmo dos nossos docentes, né? Porque o trabalho dos técnico-administrativos é muito mais fácil de ser mensurado, enfim, de estar registrado do que o trabalho docente, né? E já existe normatização, né, para o trabalho remoto dos técnico-administrativos. Então, a gente precisava, né, na opinião do Fórum dos Diretores Gerais, né, ter um documento mesmo que fosse institucional para normatizar esse trabalho docente, como outras instituições vêm fazendo, né? Por exemplo, o Instituto Federal Fluminense, e eu recebi de algumas outras instituições também. E também quero corroborar a fala da Nelly em relação a essa comissão de acompanhamento de retorno, porque eu acho que a gente tem muita coisa para pensar nesse retorno, né? Não só em questões pedagógicas, em questões de acolhimento da volta desses estudantes e servidores, mas também de questões estruturais, né? Ontem, até no Fórum dos Diretores Gerais, Celiana colocou muito bem, né? Essa produção de álcool gel, a gente vai ter que ter álcool 70, né? Na verdade, a gente vai ter que ter esse álcool para a gente vai ter que ter essa disponibilização para a nossa comunidade, a gente vai ter que pensar como é que vão... A gente não vai poder, por exemplo, ligar ar-condicionado, como é que vai ser esse retorno estruturalmente também, né? Não só do ponto de vista psicológico, pedagógico, né? Do ponto de vista simplesmente paramos com um mês de aula e vamos retomar do mesmo ponto. Quem ia dar prova vai voltar na primeira semana dando prova. Essas questões, eu acho que elas precisam, todas elas, né, serem muito bem debatidas e sistematizadas também para a gente estar preparado, né, no retorno. Acho que era isso. Obrigado, Elisa. Quem é o próximo? É Fernanda? Isso, eu? Fernanda. Isso mesmo. Então, por favor, Fernanda. Me permite sair um pouquinho dessa discussão, né, tentando pensar as ações do Covid. Eu só queria, na verdade, Rafael, um esclarecimento, né? Eu havia recebido e comemorado as informações, né, em relação à questão da ampliação, né, da bolsa do PROEJA com pagamento de auxílio emergencial, e aí aconteceram alguns questionamentos, né? A DIRAI respondeu e construiu uma minuta junto com a PROEX. Eu só queria saber em que pé que estaria, se a minuta ela já foi encaminhada e de fato... É só mais um esclarecimento em relação ao trabalho, né, de aprofundamento que a DIRAI fez em resposta a algumas dúvidas que as direções tinham em relação ao pagamento da bolsa de auxílio emergencial aos alunos do PROEJA. Né? Se essa minuta ela já foi assinada, como ela está sendo encaminhada, e tem sido um questionamento dos alunos do campus, né, Duque de Caxias, que eu tenho acompanhado nas reuniões, para saber o que eu respondo a esses alunos. Tá? Só isso, um esclarecimento. Alessandra, tem mais alguém inscrito? Não. Tem a Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina, você está aí? Tá. Estou sim. Para quem não está identificando, né, a Ana Carolina, porque a Ana Carolina, na verdade, a Ana Carolina ela é a segunda suplente do Marcos, na verdade, que é aquela suplência que, na verdade, não tomou posse, né? Na verdade, para caso a gente tenha dificuldade dos outros dois suplentes saírem, ela ocupa a vaga do suplente, que no caso é o Marcos, e a suplente é a Maria, não lembro outro nome. Mas aí, então, a Ana é a terceira suplente, né, que está querendo participar. Eu não vejo nenhum problema, algum conselheiro vê problema, ela pode falar e aí considera também essas contribuições. Tá, Ana? Obrigado, seja bem-vinda e participar aí da nossa reunião. Ok, obrigada.
Pois com tudo isso acontecendo, foi participar para a gente não deixar de estar acompanhando e colocar pelo menos um ponto de dificuldade. O nosso campus é jovem e os dois também são muito jovens, e o nosso Grêmio é muito jovem. Eu acabo sendo a mais velha lá e participo mais com eles no, no back, assim, né? Por trás, tentando ajudá-los. Eu já não estudo mais no IF de Resende, mas mantenho contato e tentando ajudá-los da melhor maneira. Algumas pessoas aí já até falaram sobre isso, mas um esclarecimento porque alguns professores do campus Resende continuaram mandando algumas atividades remotamente. E a gente tinha entendido que as atividades estavam suspensas. Até em nome do Grêmio, nós enviamos um e-mail a todos os professores com as últimas deliberações, assim, para eles entenderem que as atividades estavam suspensas. Porque alguns estavam mandando, inclusive, coisas com avaliação, valendo nota. A gente até ressaltou que a gente estava agradecendo que eles mandassem coisas para que esse distanciamento social fosse produtivo de alguma maneira para os alunos, mas essa questão de avaliação, no nosso entendimento, estava suspenso. Então, eu corroboro com algumas falas aí de que isso tem que ficar um pouco mais claro. E nós fomos conversar lá com algumas pessoas, né, que trabalham diretamente em relação aos alunos, técnico administrativo, e a resposta foi: a gente não está sabendo de nada. Eu acho bem complicado alguém dizer para a gente, para os alunos, que não está sabendo de nada. Pelo que eu vi, estão havendo reuniões, mesmo que remotamente, não era para ninguém não estar sabendo de nada. Então, eu não sei de que modo isso está chegando aos professores, aos docentes, né? Mas a gente, assim como discente, como aluno, a gente precisa entender e saber que os professores também estão entendendo exatamente o que pode e o que não pode. E como falar, como é que essa volta, né? Acabou de colocar aí, quem tinha a prova vai poder dar logo a prova, enfim, são várias situações. Alguns professores e até para nós, alunos, para algumas coisas ainda estão bem complicadas. A gente não temos como Grêmio de que tudo estava pausado, os professores pararem de enviar esse tipo de avaliação. Para a gente, talvez, um documento mais claro. Um professor disse, mas eu passei esse trabalho e ele queria que fosse enviado agora dentro da quarentena, dentro do distanciamento social. Então, a gente queria, como aluno, né, eu estou aqui representante dos alunos, algo mais claro. Se ele pode fazer isso, então vai ter que ser feito, os alunos vão ter que respeitar. Ele não pode fazer isso, né, porque ficou algo um pouco complicado entre nós, os professores. A gente também não quer, o momento não é a briga, né, obviamente, é o pior momento para se estabelecer qualquer conflito. Em relação a gente já está claro o que pode e o que não pode. Até para quando tudo isso voltar, não ter nenhum tipo de conflito maior dentro da sala de aula. Ok, Ana, obrigado pela contribuição e pela participação aí. Tem mais alguém inscrito? Tem sim, tem o Clenilson, e logo depois do Clenilson, Márcio Frank. Tá bom, obrigado. Clenilson, por gentileza. Boa tarde a todos. A minha fala vem também a somar as contribuições que Elisa e Nelly falaram em relação ao documento da Comissão de Análise de Documentos Governamentais, né? E, na realidade, eu também faço parte da comissão e também faço parte da pró-reitoria a qual esse documento foi direcionado. Tá? Então, esse documento foi encaminhado para o procurador do IFRJ com pedido de análise em relação a cumprimento
e versa todos esses documentos, né, a portaria 492, os documentos internos nossos em relação a estágio, e a gente fica no aguardo em relação à devolutiva que ele vai fazer à Pró-Reitoria de Ensino. No que cabe também algumas questões levantadas pelo grupo, né? E eu e a Alessandra, a gente já tinha afirmado em reuniões com os diretores de ensino, né, que nenhuma modificação em PPC será prevista, né, já que o estágio aqui é obrigatório, ele tem que ter o acompanhamento de um professor supervisor, né? E esse estágio obrigatório, de certa forma, ele esbarra diretamente com o fato do calendário ter sido suspenso, né? Então, em relação a essa questão, é o que a Pró-Reitoria de Ensino pode dizer. As demais questões em relação ao governo estágio, em relação à ausência de EPIs que tem acontecido, né, isso cabe também a outros setores, como a PROEX, também poder dar esse retorno. Então, fico no aguardo apenas do retorno do procurador e logo depois a Pró-Reitoria de Ensino dá uma devolutiva e também a gente consulta os diretores de ensino, né, no fórum de diretores de ensino, todos esses documentos que estão sendo debatidos. Só isso. Ok, obrigado, Clenilson. Márcio Frank, por favor. Ouvindo? Sim. O som está saindo? Sim, estamos escutando. Tá. É só para reforçar nessa questão desse grupo, eu acho que é interessante, porque já se falou da parte pedagógica dessa questão de estrutura, mas também reforçar um que a gente levantou lá, e eu sei que na maioria dos campos o problema é igual, né? O vírus não vai embora, ele vai estar aí. A gente vai estar convivendo com ele depois, quando nós voltarmos, né? Seja com um remédio, seja com uma vacina, ou seja com outro isolamento, outro tipo de... Mas a gente vai voltar às atividades e uma das coisas primordiais é a transmissão. E para evitar a transmissão, precisa de espaço, né? O Belfort Roxo tem esse problema, mas a maioria dos campos tem. Como é que a gente bota 30, 40 alunos dentro de uma sala e dá aula, tendo um afastamento? Talvez a gente tenha que prever questão, além do álcool, a questão de máscara, tá? Seja a máscara normal, como cirúrgica ou a N95, ou as de pano mesmo. A gente tem que planejar tudo isso, tá? E reforçar o que a Elisa disse sobre a questão do trabalho docente, né? O fórum ficou muito preocupado porque os administrativos estão salvaguardados. De repente, o governo, como existe esse tipo de coisa, de repente ele determina alguma coisa e fala, ó, quero comprovação do que os professores estão trabalhando ou não, senão vamos cortar ou alguma coisa desse tipo. Então, se a gente não tiver nada em mãos disso, eu acho que é complicado. O que eu acho que é interessante é que, de repente, a gente tem que ser um pouco mais ágil nessa discussão. E aí, talvez, pedir auxílio da PROEM e dos diretores de ensino para eles prepararem, de repente, uma minuta para ser apresentada para o Conselho. E o Conselho deliberar. O Conselho solicitar e os diretores de ensino que estão mais envolvidos com a dinâmica dos professores, eles prepararem uma minuta de algum documento, de repente, e aí isso se apresenta. Eu tenho essa preocupação, e muitos lá no fórum de diretores têm, de repente, vir de cima para baixo alguma determinação e a gente ser pego de calça curta. E aí o que vai acontecer com os nossos professores, que é a nossa maior força de trabalho? Né? O que pode acontecer? Acho que a gente tem que tentar, a Elisa falou, os administrativos, existe o trabalho apresentado. Você tem lá o trabalho remoto bem definido. Os professores não, porque a atividade é aula, né? Só que nós não temos só aula, nós temos extensão, nós temos pesquisa, então eu acho que
tem que ser pensado nisso, e talvez a PROEM e a direção de ensino e os diretores de ensino podem dar essa colaboração para nós do Conselho para tentar agilizar. A minha preocupação é que a gente tenha essa regulamentação, cabe estudo ou que venha a terminação antes do tempo. É mais ou menos isso a minha preocupação. Não sei se eu fui totalmente claro, ou se alguém quer acrescentar alguma coisa. Ok, obrigado, Márcio. Tem mais alguém, Alessandra? Leonardo Costa. Leonardo, então, por favor. Então, Rafael, é o seguinte, essa questão que o Márcio falou aí do uso da máscara, eu acho que vai ser uma coisa importante, e a gente tem que considerar também que os alunos têm que trocar essa máscara mais ou menos de 2 horas, de 3 em 3 horas. Né? E que isso, então, é uma coisa importante a se levar em consideração. A gente não tem como, por exemplo, garantir o meio de distanciamento em algumas salas do campus do Rio de Janeiro. Eu creio que nos campos a realidade é a mesma. Então, o álcool gel e a máscara, acho que é o mínimo que tem que ser pensado. Né? E eu já falei uma vez, a gente tem que pensar também que, para sermos responsáveis e pensar em vidas, a gente tem aí a questão que se os governos mantiverem esse processo de isolamento por muito tempo, aumenta-se o impacto econômico e não sei se todos estão dispostos a fazerem isso. A gente sabe que o presidente não está disposto, por ele já tinha acabado com isso. Mas a gente tem que levar em consideração que quando a gente voltar, a gente vai ter uma série de questões para lidar. A gente vai ter pessoas que vão estar extremamente endividadas, que passaram fome, que tiveram alguém próximo, amigo, parente, que pode ter morrido por conta da pandemia. E a gente vai ter que falar sobre esses assuntos, a gente vai ter que discutir esses assuntos, a gente vai ter que dar um certo apoio no sentido de compreender essas questões e de que pessoas vão estar traumatizadas. E que isso tem que ser levado em consideração também pela instituição, pelos docentes, porque senão a gente vai ver alguns amigos nossos entrando em sala de aula como se nada tivesse acontecido, querendo começar a aplicar a prova, e não vamos ser capazes, às vezes, de ter a empatia necessária para isso. Acho que é só isso. Obrigado, Leonardo. Tem mais alguém inscrito? Não. Beleza, tá. Então, das falas, eu acho que a gente tem os seguintes encaminhamentos, né? A fala da Nelly, da criação do grupo de trabalho, acho que a gente pode botar em criação esse grupo de trabalho, né? Assim como tem os outros grupos. E aí a gente pode seguir a mesma lógica, né? Ter representação de técnicos, uma representação de técnico, uma representação de professores, uma representação de estudantes, uma representação de externo, uma representação de diretor-geral, né? Faz representativo o grupo, aí quem quiser se coloca aí, fala no chat, se tem interesse em participar. Em relação à portaria, eu acho que o Clenício já respondeu, né? Os andamentos, como é que estão. Vou tentar pressionar para ir um pouco mais veloz essa resposta, porque eu acho que a preocupação é bem necessária nesse momento. Sobre a normatização do trabalho, também entendo que ninguém fez fala negando, então a gente faz também um grupo de trabalho aí seguindo a mesma representação para fazer a normatização das atividades remotas, e aí eu não sei se já atende o que o Roberto, né, queria colocar como ponto de pauta, mas a gente cria um grupo de trabalho que já faz essa discussão, já tenta apresentar o documento. Ah, não, mentira, tem uma outra proposta, né, que era do Márcio, que era a PROEM, junto com os diretores de ensino, fazer a proposta de um documento, né? Então tem a proposta da Elisa, que é criar esse grupo de trabalho, do Consup, e tem a proposta do Márcio, que é a Pró-Reitoria elaborar 1 minuto, e depois a gente discute no Conselho. Elisa quer falar? Ela quer retirar a proposta? Não. Então, na verdade, a proposta que saiu do próprio Fórum dos DGs foi pedir, né, que a PROEM com os diretores de ensino, e aí eu acrescento, né, com pró-reitorias de pesquisa e extensão, fizessem esse documento. Acho que essa era a solicitação, não precisa ser um grupo do Consup, não.
Pelo menos foi o que saiu no Fórum dos DGs. Celiana, Tiago e Márcio me complementem, me corrijam aí se eu estiver errado. Perfeito, tá. Então a proposta é fazer um documento e aí depois ele vem para discussão aqui como qualquer outro documento. Alguém é contrário a essa proposta, gente? Então, ninguém é contrário? Marca aí no chat se for contrário. Então, vou considerar também aprovado e a gente faz essa solicitação, solicitando esse grupo envolvendo ensino, pesquisa e extensão, porque acho que alguém lembrou aqui no chat muito bem, acho que foi a Elisa mesmo, que pesquisa e extensão também é necessária. E aí, a questão da Fernanda, né? A Fernanda falou da questão da assistência estudantil, né? A gente também achou que estava bem claro, né, a questão da EJA, mas tem gente que ainda está criando dificuldade, mas eu acho que é baseado em sempre as dificuldades que criam para a educação de jovens e adultos. Na verdade, não tem dificuldade. A assistência estudantil está realmente colocada também para esse grupo, mas, de qualquer forma, a gente está tramitando aí a construção de uma portaria para ficar mais claro ainda, né, as questões da assistência estudantil. Vou saber em que pé está essa construção aí e já deve estar para assinar, alguma coisa assim. Mas está tramitando, na verdade, porque a gente já entendia que estava claro, né, mas a gente vai reescrever, porque às vezes é melhor ser duplo do que não contemplar. Tá, Fernanda? Mas está caminhando. A gente também tem pensado na questão do retorno, né? A reitoria, a gente fez nessas reuniões com os campos, a gente discutiu, em alguns campos, a gente discutiu muito isso, né? A gente tem um processo de compra de máscara para todos os servidores, só que esse processo está tendo algumas dificuldades, né, que é a dificuldade de empresas que estão fornecendo, como qualquer outra instituição, né, porque todo mundo está comprando máscara, então a gente está tendo muita dificuldade de comprar máscara. Então a gente está trabalhando com uma outra linha, que é usar a participação do terceiro setor, né, envolvendo costureiras que possam produzir máscara de tecido, e aí a gente está trabalhando agora nisso, porque eu acho que é interessante até para gerar renda para essas trabalhadoras, né, que estão em casa. Então, eu acho que se tudo der certo, a gente vai, sem ser essa semana, na outra, já ter um retorno desse movimento que a reitoria está fazendo junto com algumas instituições para a produção de máscara de tecido, né, para o nosso retorno. Então, a reitoria está muito pensando nisso também, mas só para ficar claro, esse movimento que ele está fazendo. A gente está comprando álcool, a gente está fazendo muito movimento similar que a gente fez no H1N1. Né? Para quem é mais antigo aí, lembra que no H1N1 a gente comprou álcool gel, a gente comprou bastante produtos. Está uma situação um pouco diferente, né? Porque o mundo inteiro está vivendo a mesma situação ao mesmo tempo, mas eu acho que se der certo a gente ainda vai ajudar aí a esses trabalhadores, pequenas costureiras, né? Pessoas que trabalham já com isso. Eu acho que é uma geração de renda que a gente acaba fazendo também. Bom, eu acho que era isso das falas, né? Então, vamos criar esse grupo de trabalho. Ninguém se colocou aí, mas depois pode colocar o nome Rafael. E a gente cria esse grupo. Rafael. Eu não sei quem falou. 2 pontos. Nelly. Nelly. Oi, fala. 2 pontos. Eu me inscrevi aí para participar do GT, né? Não sei se a gente faria uma rodada agora mesmo para ver quem tem interesse. Esse é um ponto. Eu pedi para escrever no chat. Escreve no chat. E aí a gente coloca. Mas com você, para o seu, porque tem uma limitação aí. Acho que só consigo escrever. Coloca no todos. Não consigo escrever, não está liberado para todos. Ué, gente, mas eu tinha pedido ajuda ao Elton, ele me explicou como é que fazia. Eu não consigo. Não fica liberado para eu escrever para todo mundo. Tu tá no celular? Estou no celular. Nelly, eu inscrevo você aqui, Nelly. Pronto. Não, tá bom, obrigada. Não, mas ela se inscreveu, não se inscreveu? Eu me inscrevi no seu chat, no seu bate-papo aí. Ah, entendi. É que Rafael, depois responde minhas duas perguntas. Gente, só um instantinho. O outro ponto, Rafael, é que lá no Campus Realengo tem um grupo de costureiras vinculadas à ITCP, a incubadora tecnológica. Ah, bom, então vamos já envolvê-las.
Então, queria ver como fazer essa aproximação. Eu sou excelente Então, é o costureira. seguinte, o que a gente está fazendo? A gente está cotando o tecido e os materiais. E aí a gente está vendo se a gente vai conseguir ter recursos e se a gente se vai esse preço, como é que vai se comportar, né? Não sei quanto que é esse preço. Até o pessoal de Belfor Roxo que está ajudando a gente também, o pessoal que trabalha na parte de costura, que dá aula lá. E aí, deixa eu saber, mas aí eu falo depois diretamente com você, porque a gente pode envolver sim, eu Tá quero bom. envolver, e quanto mais, gente, conselheiro, se vocês tiverem mais, aquela velha história, né? Então, Pode apresentar, porque eu acho que é uma solução, até porque o Ministério liberou a de tecido, e é uma solução para a gente também gerar renda. e são senhoras artesãs que moram ali perto de Realengo. Acho que é um caminho. Ok, obrigado. Na outra semana a gente fala de novo, que aí eu vou ter noção de quanto que vai ser, os custos todos. Tá ótimo. Tá, obrigado. Xé queria fazer alguma consideração, né? E depois o Thiago. Tá. Eu fiz 2 perguntas no chat, que eu não estava querendo falar, não, mas você estava me ignorando, aí eu resolvi falar. Quando os conselhos acadêmicos voltarem às discussões, esses debates sobre como vai ser o volta às aulas pós a pandemia, tudo que a gente estava discutindo nessa sessão, eles vão fazer esses debates também? Daí faz-se necessário esse grupo de trabalho que vocês estavam sugerindo aí? E a outra é como que está sendo localizada essas costureiras para essa campanha que a reitoria está fazendo, porque eu faço curso no Capacitrans e a minha coordenadora, Andréa Brasil, ela está produzindo máscaras de tecido para distribuir para a população em situação de vulnerabilidade social. E eu poderia conversar com ela para ver se ela também entra nessa daí, mas aí como que ela faria para se inscrever, ter esse contato? Não sei. É só isso mesmo. Maravilha, Xé. Eu não estou entendendo se o Janeirinho falou escreve é no GT ou escreve para falar? Então, para o GT, junto com a Nelly, com a Elisa não, com a Celiana que se colocou, pode pôr meu nome também. Tá, mas aí a gente coloca um por segmento, né? E Xé tá querendo se inscrever no grupo ou é para falar mesmo? É para falar, só para falar. Foi para falar, tá. Então a gente já tem a Nelly, docente, aí seria mais um técnico, diretor tem o Thiago, e um externo depois, Fábio podia, né? Acho que o Fábio é o único externo que tem aqui hoje. Fábio podia ajudar. Fábio. Acho que ele tá. Quem é que tá com o nickname educador? Boa tarde, Rafael. Celiana, eu me inscrevi para o GT também. Então, mas a gente fez a composição de um por área, né? Então você vai limitar? Não, então, eu fiz a proposta. Eu não acho interessante limitar. Eu acho que quanto mais gente, melhor. Nem sempre. Eu acho que é melhor ser mais objetivo com segmentos, entendeu? Mas a gente coloca em votação. Na verdade, se não tiver outro técnico, a gente coloca você, mas eu acho que poderia ser representativo, né? Não fica tão representativo. Fábio falou aí, Fábio tem interesse? Pode ajudar? Oi, minha internet está uma droga hoje, mas eu tô dentro, posso ajudar sim, claro. Tá bom, então o Fábio de externo. Algum técnico disponível? Algum técnico? Fernanda? Paulo André? Isso é o sim ou não? Fernanda, Paulo André. Eladio já está em tanta comissão que está todo doente. O Fernanda ou Paulo André, pode colocar vocês aqui também ou não? Já entrei em 2 grupos essa semana. Não aguento mais não. Ai, meu Deus.
Depois eu quero falar, inclusive, sobre isso, amado. Tá. Então, como é que eu faço? Coloco você então ou o Paulo? O Paulo tá quietinho lá? Paulo, quer participar, Paulo? Paulo? Ele nem tá me respondendo. Fernanda, então, ele não tá respondendo. Eu vou colocar... Eu queria só falar um pouco sobre essa comissão, eu posso? Fernanda, então eu vou te inserir também. Não sei quem tá falando. É a Celiana, boa Celiana. tarde. Boa tarde, Celiana. Que você estava tão calada, eu não sabia que você estava aqui. Pela primeira vez, né, eu tô calada. Nelly, então, olha só, está escrito a Nelly, né, o Fábio de externa, a Fernanda de técnico, o Thiago de DG e tem o pedido da Celiana também participar. Né? Aí seriam 2 DGs participando. Alguém tem alguma objeção? Então, eu queria só falar um pouquinho, mas assim, se tiver objeção, tem... Diana, deixa eu só ver se alguém tem alguma objeção, porque se não tiver, já coloca. Né? O não posso da Fernanda foi o quê? Depois que eu falei, Fernanda? Não, foi por livre e espontânea pressão. Eu tinha falado não posso. Entendi. Então, gente, se ninguém tem objeção, então vamos colocar 2 diretores gerais, pode ser? Então, Celiana, você também faz parte do grupo de trabalho. Você quer falar outra coisa além disso ou não? Não, era só porque, assim, era só sobre o grupo de trabalho, porque a minha ideia, assim, de pensar a organização do grupo era de subdividir o grupo, entendeu? Nessas 3 frentes que a Elisa já comentou. Então, assim, se tivesse mais gente, seria melhor. Tipo assim, uma parte ficava em infraestrutura, outra parte ficava em pensar ações para a parte de educação. Então, mas vamos fazer o seguinte, então, Celiana, uma sugestão, até com base no que você está falando. Esse primeiro grupo faz um planejamento, e aí, novos grupos, a gente vai formando, até para não sobrecarregar ninguém. Tá bom, tá. E a gente também tem histórico aí de comissão muito grande, que acaba que fica se concentrado em algumas pessoas. Né? Então, é melhor ser grupo menor, e aí a gente vai criando outros. Bom, gente, Celiana. A Nelly tinha... a Ché tinha falado da questão das costureiras, porque, na verdade, eu adiantei um projeto para vocês, porque é tanta coisa, mas a gente já está na fase inicial, então a gente não sabe como cadastrar tal. Na próxima reunião do Consulp, se eu já tiver um resultado melhor, eu até apresento e a gente faz uma estratégia de cadastramento e etc., porque é algo que surgiu essa semana, inclusive nas reuniões com os campos, foi uma proposta que surgiu. Então, a gente já começou a cotar, mas ainda não tem cadastro nem nada. Mas aí eu falo com você, Chay, e com a Nelly também. Bom, gente, então, desse ponto, a gente superou, né, com esses encaminhamentos. O próximo ponto é assunto para a próxima reunião. Eu acho... Só repete o nome do GT para anotar aqui, quais ficaram realmente. Bom, a gente não definiu o nome, não. Mas qual é o nome? Ele diz um nome. Não, quais são as pessoas? Celiana, Nelly, Thiago, Fábio e Fernanda. Tá? Mas a gente coloca depois no grupo isso também. Bom, a gente já... Rafael, vai ter uma parte de assuntos gerais? Não tem nenhum aluno no grupo? Na próxima reunião. É aluno. Boa, Celiana. Esquecemos de aluno. É que aqui tem que ser sob pressão. Vamos lá. Cher, Wagner. Eu não, eu tô em tudo, eu falo muito. Bota quem não fala nada, quem não interage nunca aí, ó. Internos também, Tem vários. Aí, ó. Quem que tem aqui? Wagner. Wagner, então se coloca, né, Wagner? Wagner tá até acordando. Wagner? É só dizer assim, Wagner, estou aqui. Então ele disse que quer. Então, estou aqui. Como o microfone me coloca à disposição se quiserem tirar alguma dúvida. Ok. Ele está sem microfone, mas ele participa, então, representando o aluno. Então, Wagner. Wagner. Tá bom, Wagner? Escreve aí, ok. Valeu, então ele está como aluno. Aí agora, o Thiago, aberto aí, então, para os assuntos para a próxima reunião, aí assuntos gerais também. Faz essa gentileza. Quem quer escrever para os assuntos? Rafael. Oi.
É só porque o Júlio, da Proex, ele colocou ali como exemplo o nome para o grupo, para o GT. Aí eu não sei se coloca em votação, é você que sabe. Você viu ali no bate-papo? Não, vi. Vi, mas acho que COVIGPGT. Ficou bonito. Mas eu acho que não soa tão bem. Mas é o grupo para fazer discussão de acompanhamento. É o plano de retorno da Nelly, né? Então, vou abrir para as últimas falas e aí as considerações para as próximas reuniões, né? Lembrando que a gente tem 13 minutos para finalizar a reunião. Por favor, Tiago Janerini, que tinha pedido a fala. E aí escreve quem quer falar no próximo. Não estamos te ouvindo. Tá bom, estão me escutando agora? Yes! Sim, tá bom. COVIGT ficou ótimo, eu gostei. Bom, eu queria tomar um tempinho maior, na verdade, como você sabe, e os diretores também sabem, numa reunião do Colégio de Dirigentes que nós tivemos, o Rodney havia solicitado que uma carta dele fosse lida no Conselho Superior. E aí, como representante dos diretores gerais, a gente acaba tendo essas incumbências. Então, eu estou com a carta do Rodney aqui, são alguns parágrafos, não nada muito longo. Acho que em 2, 3 minutos a gente consegue ler. Eu poderia? Sim, faz a leitura, por favor. Tá bom. Então, trata, na verdade, da portaria, só contextualizando, da portaria 246, que é a portaria de dimensionamento dos campi, né? Muitos campi, São Gonçalo enfrenta esse problema, que é problema de pessoal, mas outros campi enfrentam problemas mais severos, como foi colocado há pouco por Belfor Roxo, também São João de Meriti, Niterói, e o Rodney assumiu a direção geral do campus São João recentemente, e aí no Colégio de Dirigentes, o primeiro do qual ele participou como diretor, ele leu um texto que solicitou que esse texto fosse lido também no Conselho Superior. Então, eu vou seguir com a leitura agora. Cumprimentando os membros desse egrégio Conselho Superior, bom dia a todos e todas. Sobre a pauta da portaria 246, abaixo compartilho certo, lido na última reunião do Colégio de Dirigentes, ocorrida no dia 9 de março de 2020. Considerando o fato de estarmos no período de quaresma, não é o nosso intuito fomentar qualquer tipo de beligerância, mas nem por isso deixarei de ser assertivo e sereno em minhas considerações. Estarmos formalmente explicitando a absoluta escassez de servidores técnicos em São João de Meriti para mencionar que é fundamental compreender as específicas demandas dos campi em implantação para que o IFRJ, como um todo, consiga manter seu grau de excelência. Afinal, somos todos, indistintamente, uma instituição una, e que a pauta de qualquer remoção, incluindo as temporárias, possui relação com a efetivação da portaria 246. Não é demais rememorar que um de nossos compromissos, validado pelas urnas durante as nossas campanhas, enquanto candidatos a reitor e diretores gerais, respectivamente, foi atuar em prol da portaria 246/2016 e que no segundo aniversário dessa gestão não dá mais para nos afastar, por mais árduo que seja nos dias de hoje, daquele compromisso firmado com as comunidades que nos elegeram. Na página 10 do Plano de Gestão 2018-2022, que lançamos em dezembro de 2017, na parte de que trata do desenvolvimento institucional, prometemos estudar a viabilidade de adequação da atual categoria dos campi, conforme a portaria 246/2016 do MEC, de forma a atender suas realidades efetivas sem impactar na estrutura conquistada. E nossa, durante a campanha de novembro de 2019, uma de nossas metas é atuar pelo cumprimento da portaria 246 na busca de novos quadros técnicos administrativos e docentes para fortalecer a demanda de novos cursos. Imbuído pelo que foi preconizado durante o Conselho, o processo de consulta, nós de São João de Meriti desejamos parar de olhar para cima e almejamos também ter o direito de passar a olhar para o lado quando o tema for quantitativo de servidores. Nossa cidade também merece. Dado fatos pretéritos,
ainda muito vivos na memória daqueles da comunidade, e note que não estou me limitando apenas à comunidade acadêmica. Preocupo-me por demais com a ausência de ações mais contundentes no tocante à implementação da referida portaria esteja sendo interpretada por pessoas do campus. Ao lermos a portaria 246 e as planilhas de quantitativo de servidores por campus, elas apontam que desde antes de 2016 existe um excesso de servidores em diversos campos e também na reitoria, cabendo a essa direção-geral mencionar que a sociedade civil organizada de São João de Meriti, coincidentemente, está acompanhando de perto todas as nossas carências nas mais diversas áreas. Daí, coloco não apenas a pessoa do magnífico reitor e seu staff, mas estendo, sobretudo, a cada um dos meus colegas diretores gerais e rogo aos aqui presentes que aqueles que possuem servidores técnicos administrativos, docentes e funções em excedente frente à portaria, quando darão início ao processo que permitirá ao campus São João de Meriti ter acesso ao que está escrito nos anexos 2 e 3 da portaria 246, de que funcionamento do campus em 2018, ambas exaradas pelo excelentíssimo senhor ministro do Estado da Educação, e diga-se de passagem, recebemos que esta última tenha sido muito batalhada pessoalmente pela pessoa do atual magnífico reitor, pois lá fica explícito que o nosso direito é o modelo 7045. Dito isso, como membro titular do Colégio de Dirigentes, nos termos do artigo 10 do nosso Estatuto, solicito a pauta intitulada Estudo de Viabilidade da Adequação da atual categoria dos campi, conforme portaria 246, na próxima reunião em abril, acompanhada conforme prometido pelo Plano de Gestão 2018-2022. O estudo de adequação da atual categoria dos campi à portaria 246, iniciando, quem sabe, pela remoção sem contrapartida dos campi com o quantitativo de servidores acima, com o destino aos campi que ainda não estão, por falta de quadros, na conformidade da portaria, respeitando o piso mínimo estabelecido no artigo 5º da portaria referida, além de cronograma com teto no próximo semestre de como e quando serão efetivados os anexos 2 e 3 para o campus São João de Meriti, fazendo cumprir o que foi publicado pelo Executivo Federal no Diário Oficial da União em 10 de maio de 2016. Este texto também foi lido na reunião do Colégio de Dirigentes. Essas são as considerações da comunidade São João de Meriti, humilde e respeitosamente, professor Rodney, atual diretor-geral do campus. Paz, bem, vamos em frente, mais amor por São João. É isso. Ok, Tiago. Isso é uma discussão até que a gente iniciou aqui, né, no Consup, mas acabou que a gente efetivamente não concluiu, né? Eu acho que a gente pode colocar como ponto de pauta da próxima reunião, né? E aí a gente pode fazer até esclarecimento, porque eu não sei se a gente chegou a discutir nesse grupo de conselho. Tiago, me ajuda aí, você que também participou do outro. Não lembro se a gente chegou a discutir nesse grupamento. Né? Eu acho que não. Eu acho que não, né? Então, não, eu acho que o Elad e eles estão confirmando com a cabeça também. Então a gente no grupo anterior. A gente coloca no próximo ponto de pauta, né? Eu estou entendendo que é uma sugestão de próximo ponto de pauta, e aí a gente explica para todos os conselheiros o que funciona, o que é a portaria 246, né? Quais são os campos que têm mais servidor, a gente pondera tudo para os conselheiros chegarem a conclusões. Mais alguém inscrito? Elisa. Ou então, é rápido, é só uma solicitação de inclusão na pauta do Conselho Superior em algum momento, né, ainda nessas reuniões extraordinárias, essas reuniões online, da aprovação dos cursos FIC do Campus Realengo de cuidador de idosos e balconista de farmácia, porque a gente entende que seria um bom momento dos professores estarem trabalhando na preparação de aulas e tal, para quando a gente retornar, né, já estar com o curso preparado para começar quando for oportuno. Né? É isso. Eu te ligo.
Ok, Elisa. Elisa, chegou mesmo essa demanda para a gente, mas a gente entendeu que ela não era emergencial nesse momento da criação do curso. Ela é emergencial? Explica, só me reforça, porque a gente não identificou, porque como é um curso que, na verdade, a gente não está sem aula, calendário suspenso, a gente achou que poderia fazer no presencial. Entendi. Não, a ideia nossa é que isso seja logo aprovado para a gente tocar os trabalhos, é emergencial nesse sentido, não que precise pular algum ponto de pauta, porque a gente precisa implementar amanhã, mas no momento que a gente está dividindo essa reunião, né, em pontos relacionados à Covid emergenciais e pontos, como é que eu vou dizer, ordinários, né, pontos do dia a dia, a gente entende que seria interessante, né, óbvio, dentro da dinâmica do conselho, se a gente pudesse aprovar para que os professores possam já ir preparando, a direção de ensino já ir preparando, enfim, né, para ter essa organização para o próximo semestre mesmo, entendeu? Não é emergencial porque vai começar amanhã, mas é emergencial para a gente poder aproveitar o momento para trabalhar em cima dele, né? Seria até uma ação para ajudar os professores nesse trabalho remoto, né? Para eles terem atividades durante esse período também. Tá, então maravilha, gente. Então alguém faz objeção que a gente aprove o curso nesse período, então, porque aí a gente jogaria para a próxima reunião. Eu só não fiz porque essa foi a variação que eu fiz, né? Assim, levar curso para o Conselho Superior, calendário suspenso, né? Os conselheiros vão falar, ué, o que é isso? Né? Mas se ninguém faz objeção, a gente coloca como ponto de pauta essa criação desses cursos que já existem, na verdade, né? A gente só vai formalizar, não é, Elisa? Então, o balconista de farmácia, ele já foi oferecido na época do Mulheres 1000 lá atrás, né? O cuidador de idosos em Realengo ainda não existe. Vai ser a primeira vez. Ok, tá bom. Gente, então, obrigado. Tem mais algum inscrito? Não, né? Rafael, tem uma dúvida. Na próxima semana nós temos dois feriados, né? Eu ia falar isso agora. E a gente precisa avaliar isso, né? Olha só, semana que vem a gente tem o feriado quinta-feira. A minha sugestão é a gente não fazer na semana que vem e jogar para a próxima. Tá? Aí a gente não faria a reunião na semana que vem, mas na outra a gente voltaria normalmente na quinta-feira. Tá bom? Beleza, então, gente. Então, agradecendo a presença de todos, continuando pedindo para vocês se cuidarem, né? Continuarem nas atividades, melhores aí para quem está com alguns sintomas, passando mal. E até a próxima, gente. Obrigado, um grande abraço e valeu pela reunião. Até mais, tchau, tchau. Abraços a todos, cuidem-se. Abraço a todos. Tchau, tchau, boa tarde a todos. Tchau, abraços. Tchau, abraço, boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, tudo de bom. Saúde.